Esse é o assunto mais extraordinário da Bíblia. Fé. Aleluia. Fé para mover montanhas. E eu amo esse versículo. Quantas vezes o Senhor me ensinou através desse versículo? Abre a boca e profetiza. Abre a boca e chama a existência. Abre a boca e começa a declarar aquilo que você crê. Amém. Essa mesma fé que move montanhas é a fé que eu preciso, é a fé que você precisa. Eu não sei o tamanho da sua montanha, eu não sei se ela é pequena, se ela é baixa, se ela é alta, mas eu sei que todos nós temos montanhas que precisam ser ultrapassadas. Sim ou não? Então, hoje nós vamos falar de uma fé real, poderosa, capaz de remover qualquer barreira que possa se levantar contra nós. E Jesus nos ensina em Marcos 11:23 que essa fé não é apenas para acreditar, ficar sentada ou sentado confortavelmente esperando cair do céu. Não! É crer com convicção e agir de acordo com essa fé. Aleluia! E esse versículo diz: em verdade vos digo, qualquer um que disser à montanha, ergue-te e levanta-te e joga-te ao mar, e se você não duvidar no seu coração, mas crer no que diz, é assim que se fará com ele. Amém? Essa palavra é para você que está diante de um grande obstáculo. Amém? Aparentemente impossível, intransponível. Mas nós vamos entender como eu vou exercer essa fé que não aceita as impossibilidades. Uma fé onde você não se conforma, mas uma fé que tem expectativa que será conforme você diz. Mas o que é fé para mover montanhas? Essa fé não é passiva, não é superficial, ela age diretamente contra os obstáculos da sua vida. E podem ser problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Pode ser principalmente problemas espirituais. O monte simboliza essa dificuldade que parece que não tem como ultrapassar. E a fé que move montanhas não aceita a condição natural, não aceita as circunstâncias, não aceita o que o médico diz, não aceita o que o diagnóstico diz, não aceita o que os jornais falam. Aleluia! Mas a fé opera na esfera do sobrenatural. Aleluia! Esse tipo de fé é que movia o coração de Jesus e é ele que nos ensina. Esse mesmo Jesus que fez o pão se multiplicar e o peixe, que fez o cego ver, o coxo andar, o morto ressuscitar. E ele diz ao monte o que fazer, e ele exige transformação. Jesus disse, seja feito conforme a vossa fé. A nossa fé tem uma condição e um poder tão extraordinário, que se nós pudéssemos operar de forma pura, gente, nós veríamos o sobrenatural agir na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Amém? A fé verdadeira, em primeiro lugar, não pode duvidar. A condição para mover a montanha é a ausência da dúvida. Amém? A dúvida paralisa, enfraquece, destrói, divide. Ela deixa a fé ineficiente e ineficaz. Você entende isso? Em Tiago 1, versículo diz assim: porém, peça com fé, sem nada duvidar. Você para entender, você pode dizer, eu tenho fé, mas seu coração fica vacilando em dúvida. Você não crê. Porque, queridos, a fé precisa estar operante onde não há dúvida. Onde a dúvida entra, onde o medo entra, a fé sai pela janela. Mas quando a fé está em operação firme, onde não tem espaço para a dúvida, para o medo, essa fé vai ser operosa. Amém? Por isso Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que se é levada pelo vento, oscila de um lado para outro. E diz ainda, não pense esse que alcançará algo de mim, porque é homem de ânimo dobre, ânimo dividido, inconstante. Uma hora crê, depois não crê mais. Uma hora fala e depois tem uma outra atitude. Queridos, a fé precisa ser constante. Amém? Duvidar é uma escolha que impede o agir do Espírito Santo na tua vida. Você que escolhe crer ou duvidar. E como é que eu alimento a minha fé? Pela palavra. A fé não é pelo ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ter uma vida constante na palavra, ter uma vida devocional.
Amar as Escrituras. Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que guardam a minha palavra. O que é guardar? Meditar. Aleluia. Ter os versículos guardados no seu coração. A fé que move montanhas é aquela que permanece firme, mesmo quando a situação se mostra o contrário. Aleluia. Um exemplo claro na Bíblia é do centurião, que confiou na palavra de Jesus para a cura do seu servo, sem precisar ver o milagre acontecer antes. Ele creu na palavra que saiu da boca de Jesus e ele foi embora. Amém? Seja feita conforme a vossa palavra. A fé vai exigir palavra e ação. Amém? Fé é a manifestação da ação. Jesus deixa claro que o mover das montanhas envolve dizer ao monte para se mover. Uma ação foi falar, é um verbo. A fé se expressa em palavras, em declarações proféticas e orações firmes. Amém? A fé que move montanhas não é passiva, não fica esperando cair do céu, ou silenciosa diante dos problemas. Falar com autoridade é tomar posse da sua promessa. Eu creio, Deus falou, eu acredito, eu me movo nessa direção, mesmo sem confirmação no momento presente. E a batalha contra o impossível se trata com as palavras que você profere. Declare com firmeza, Deus vai abrir essa porta. Essa enfermidade vai sair, não vai ficar, e ela vai ceder ao poder, à glória, no nome de Jesus. Eu declaro, eu me lembro certa vez que meu sogro estava com um sinal carnoso na pele, e ele começou a declarar todos os dias, seque, seque, seque desde a raiz. Passado um mês, aquela pele secou e se destacou. Então, pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua saúde. Comece a declarar o que você acredita. Essa situação financeira será transformada sim. Sua fé fala e o céu responde. A Bíblia diz que nós temos toda sorte de bens que o Senhor já nos deu. Está na região celestial. Toma posse. Chama. Por isso que a Bíblia diz, a fé chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. A fé que move montanhas está baseada na fidelidade da palavra de Deus e não em emoções passageiras. Então, de acordo com minhas emoções, a minha fé muda, a minha declaração muda. Não! Seja constante naquilo que você crê. Romanos 10:17 diz algo poderoso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, amém? Quanto mais você estuda, medita e fala a palavra, mais a sua fé se fortalece. Deus é fiel para cumprir as suas promessas e a fé é o canal que vai permitir que o milagre que você precisa aconteça. E vou dizer algo mais poderoso ainda, amém? A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, capítulo 2, diz, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Ou seja, Jesus, Deus, vela pela palavra que sai da sua boca. Então, o que é que você vai começar a declarar? Declare a palavra, amém? Ele vai cumprir o que ele prometeu. Mas você também vai precisar perseverar na sua fé. Montanhas não se movem do dia para a noite. A fé é verdadeira e precisa ser perseverante. Em Hebreus 11:1 define a fé como uma certeza, convicção, certeza plena das coisas que eu espero. Amém? Glória a Deus. Certeza, uma convicção do que eu não vejo que vai acontecer. Glória a Deus. Então você vai precisar manter-se firme, mesmo que a mudança demore. E talvez seja um piscar de olhos, porque Deus é um milagre, faz um milagre na hora que quer, como quer, quando quer. Contudo, nós vamos precisar permanecer firmes enquanto a montanha está se movendo. Amém? Glória a Deus. Abacuque 2, versículo 4, reforça. O justo viverá pela fé. E foi esse versículo que sacudiu as estruturas da Europa através de Lutero. O justo vive. É o seu estilo de vida pela fé. O justo não desiste, o justo não volta atrás, mas segue crendo até o fim. Mas como é que eu desenvolvo esse tipo de fé? Busque primeiro a presença de Deus todos os dias. O Espírito Santo vai fortalecer essa fé. Amém? Ore com intensidade e determinação. Orar de forma fervorosa vai ativar o poder da fé. Faça jejum para fortalecer o teu espírito e abrir o caminho para milagres. E declare a palavra em voz alta, profetizando vida. Livre isso que eu falei agora.
O Senhor vela pela sua própria palavra para se cumprir. O que é que você vai declarar então? A própria palavra. Esteja com pessoas que edificam e fortalecem a sua fé. Cedraque, Mesaque e Abednego eram os amigos de Daniel, amém? E você vai precisar de exemplos bíblicos de fé que move montanhas. No Antigo Testamento, Elias fez a chuva cessar e voltar. Davi derrotou Golias pela fé, Daniel venceu na cova dos leões sem vacilar. Esses exemplos provam que a fé ativa é a chave para conquistar o impossível. E hoje mesmo Deus quer operar um grande milagre da sua vida. Mas Ele quer mesmo, pastora? É lógico! Deus só está esperando a sua fé entrar em ação, porque sem fé não dá para agradar a Deus. Ele quer que você tome posse do que é seu por direito da fé. Aleluia! Você entendeu isso? E é muito grandioso. Então, eu quero declarar sobre a sua vida. Levante-se em fé. Nenhuma montanha é maior do que o poder de Deus operando em você. Glória a Deus. Bota a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. Monte, levanta-te. Toda barreira caia agora no poder do nome de Jesus. Eu quero declarar que Deus está abrindo portas, curando e restaurando. Obrigado, Pai, porque não nos resta dúvida. Nós cremos e nós veremos o Senhor se manifestar. Aleluia! Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, deixa aqui teu like. Compartilha com alguém que está precisando ouvir um pouco sobre fé, porque está um pouco estagnado. Amém? E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem cheia do poder de Deus. Escreve aqui nos comentários o que Deus falou com você e deixa o teu pedido de oração. Eu vou estar lendo e intercedendo por tua vida. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.